Pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui sobre modelos de liberação de fármacos, tá? A gente vai apresentar aqui três modelos em três vídeos diferentes e depois vamos fazer uma comparação entre eles e também abordar esse problema para o caso de nanopartículas, né? De liberação de fármacos a partir de nanopartículas, como é que eu modelo isso matematicamente, considerando o meu experimento, né? Você faz um experimento em que você quer determinar a liberação do fármaco a partir de uma nanopartícula. Como é que você faz essa quantificação e como é que você modela esse processo na prática, né? Ligando a prática experimental e o modelo matemático. Então, a princípio, nós vamos abordar esses três modelos: o modelo de ordem zero, o modelo de ordem um e o modelo de Iguchi, para o caso de um comprimido, ou no caso do Iguchi, um filme, onde você vai ter ali nesse filme o seu fármaco. Um filme, por exemplo, para uma aplicação tópica. Né? E depois, no último momento, vamos analisar isso para essa liberação de fármacos a partir de nanopartículas. Tá? Espero que vocês gostem. Bom, aqui eu só queria definir algumas propriedades e resultados que a gente vai usar na sequência. Então, só um sumário aqui das propriedades que a gente vai usar nas derivações que seguem. Tá? Aqui a primeira propriedade é uma integral de dt. Né? Aqui a função aqui do integrando seria uma função constante, que você pode interpretar assim, né? O 1 que multiplica dt. Isso vai dar o quê? Isso vai dar t mais uma constante, tá? Veja que se você derivar, a derivada de uma constante é zero, a derivada de t é 1, né? Então eu volto aqui ao meu integrando, tá? Então a integral de dt é igual a t mais uma constante. A minha variável de integração aqui é t, simplesmente, né? Que eu vou interpretar, como a gente vai estar falando de liberação de fármaco em função do tempo, esse t vai ser o tempo, tá? A variável tempo. Bom, segunda propriedade, agora eu tenho, ao invés de 1 no integrando, eu tenho uma constante que eu estou chamando de k. Tá? Então, aqui vai ficar k colocado em evidência para fora aqui da minha soma. E aí, de novo, eu tenho k que multiplica t. Né? É só integrar aqui o dt, de novo eu tenho t mais uma constante. Note que essa constante aqui, ela não é igual a essa outra constante aqui, mas a gente coloca uma constante indefinida aqui, tá? Você integrando, então, uma constante que multiplica dt, você vai ter kt mais uma constante. Bom, terceira propriedade, integral aqui de dq de t. Tá? Aqui, q é uma função de t. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho o resultado da integral, é o próprio q de t, é a função q de t, mais uma constante. Quando eu tenho a integral de dq de t sobre q de t, eu vou ter como resultado o logaritmo neperiano, o logaritmo natural de q de t mais uma constante. Essa propriedade a gente vai usar bastante, tá? Para resolver as equações diferenciais que vão aparecer. Exponencial do logaritmo neperiano de q de t é igual à propriedade aqui, né, da exponencial com logaritmo. É uma função inversa uma da outra, né? Então eu tenho aqui q de t, tá? Simplesmente o que aparece aqui no logaritmo. Exponencial de a mais b, tá? Propriedade das exponenciais, ou é uma propriedade em que você conserva a base e soma os expoentes, né? Você já deve ter ouvido falar nessa propriedadezinha aí. Então eu tenho exponencial de a mais b dando exponencial de a vezes exponencial de b. Conserva a base, soma os expoentes. Integral de e elevado a kt dt. Tá? Exponencial de uma constante que multiplica t integrado com a variável de integração aqui é o tempo, eu vou ter como resultado e elevado a kt sobre k mais uma constante. Veja que eu volto na função exponencial derivando aqui o resultado. Ó, derivada de uma constante, zero. Derivada de e elevado a kt
é e elevado a kt vezes k. Corta, corta, volta aqui no e elevado a kt, exponencial de kt. A área do trapézio, se você não estiver lembrando, é a base maior do trapézio, mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A integral de t dt, mais uma integral aí de funções polinomiais, aqui t dt, integral t quadrado sobre 2, né? Veja que é só somar aqui 1, né? Eu tenho t elevado a 1, fica t elevado a 1 mais 1, 2, sobre próprio 2, né? Aqui eu tinha t elevado a zero, posso interpretar assim, né? Então, t elevado a zero mais 1 é t sobre 1. Essa é a regrinha aí das funções polinomiais, a integral de funções polinomiais. E aqui, só lembrando aqui da radiciação, uma constante a positiva, tá? A raiz de t é igual a ao quadrado t, ao quadrado dentro da raiz aqui, tá bom? Então essas as propriedades aí que eu gostaria de lembrar para a gente seguir. Bom, qual que é o problema que a gente quer resolver? O problema que a gente quer resolver é o seguinte, eu tenho aqui um comprimido e lá na minha experiência o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar esse comprimido dentro de um becker, vou colocar aqui um solvente e esse comprimido ele vai se desfazer ao longo do tempo. E eu vou tomar medidas ao longo do tempo. Por exemplo, aqui eu tomei uma primeira medida aqui no tempo t igual a 4 horas, depois 8 horas, 12, 16, 20, 24 horas, de 4 em 4 horas. E eu quero ver qual que é a porcentagem, tá? Porcentagem desse fármaco que está sendo liberado aqui para o meu solvente. Tá? E a partir desses pontos eu quero uma função qualquer aqui do tempo, que preveja para tempos futuros aqui o que poderia acontecer, tá? Ou que preveja o que acontece aqui entre um ponto e outro, a partir desses pontos experimentais. Então, tenho alguns pontos aqui experimentais e quero modelar como é que acontece a liberação do fármaco. Aqui eu tenho provavelmente recipientes, aqui coisas que não são fármaco, tá? Então, quando eu pipetar ali, provavelmente vou ter que fazer algum processo para quantificar só o que é fármaco, o que não é recipiente, tá? Mas, de alguma forma, eu quantifico o meu fármaco no solvente e vejo que eu tenho um comportamento aqui em função do tempo, parece que vai saturar aqui em algum momento, e eu vou ter liberação do fármaco, eu quero uma função que descreva esse processo. Bom, a gente vai tentar algumas funções, tá? E a primeira hipótese é de que essa liberação desse fármaco seja em função do tempo, ela se comporte como um modelo de ordem zero. O que significa dizer isso? Né? Essencialmente, quando eu falo em ordem zero, aqui é só um esquema do que está acontecendo aqui, né? Eu tenho aqui então um, um compartimento, tá? Um compartimento aqui. A quantidade de fármaco nesse compartimento que eu vou chamar de doador vai ser QD, vai ser representada por essa variável QD, tá? D então vai ser o compartimento doador, que no caso aqui é o meu comprimido, tá? E QA é a quantidade de fármaco no compartimento que eu vou estar chamando de receptor, tá? Em inglês, acceptor, e em português normalmente se fala em compartimento receptor. E aqui eu vou ter uma taxa com que esse fármaco está sendo liberado do compartimento doador para o receptor. Tá? Então, só um esquema do que está acontecendo aqui na prática. Eu quero determinar quem é QD e quem é QA. E, como eu disse, nessa hipótese aqui, nesse primeiro momento, eu vou supor que eu posso modelar o que está acontecendo aí a partir de um modelo de ordem zero. O que significa isso? Tá? Significa dizer que a variação, tá? Que eu tenho uma taxa de variação no tempo, a variação da quantidade de fármaco no compartimento doador
ela é uma constante ao longo do tempo. Então, conforme passa o tempo, a taxa com que eu libero, por isso esse sinal de negativo aqui é uma taxa negativa, eu estou perdendo o fármaco. A taxa com que eu perco o fármaco do compartimento doador para o receptor, ela é uma taxa constante em função do tempo. Essa aqui é uma equação diferencial. Numa equação diferencial, eu estou em busca de uma função. Numa equação normal, normalmente você está em busca de, por exemplo, x mais 1 igual a 2. Você está em busca de um número que somado com 1 seja 2, tá? No caso aí, 1, né? 1 mais 1, 2. Mas no caso de uma equação diferencial, eu estou em busca de uma função. Uma função que depende do tempo, tá? Eu não coloquei aqui, mas ela é uma função que depende do tempo. Por isso eu posso derivar. E quando eu derivo essa função, em função do tempo, eu obtenho uma constante negativa. Bom, para resolver essa equação, veja que ela é separável. Eu posso colocar aqui tudo que depende de Q, QD, e o dt eu vou passar para lá. Veja só, vou usar uma das propriedades que a gente viu lá no primeiro slide, depois você pode voltar. Integrando dos dois lados, eu obtenho integral de dq de d igual a menos kdA. Já tirei aqui a constante para fora da integral, colocando em evidência nessa soma. Integral de dt. Utilizando duas propriedades que a gente viu lá no primeiro slide, você vai ver que, ó, desse lado eu vou obter QD de t é igual a menos KDAT mais uma constante. Ou seja, a função que quando eu derivo dá uma constante é uma reta. Uma reta, nesse caso, decrescente por causa desse sinal de menos. Não é verdade? Olha só, Q em função do tempo é uma reta, tá? A gente vai ver resolvendo aqui, ó, para QD no tempo zero, quem é? Bom, no tempo zero, no compartimento doador eu tenho 100%. Eu vou chamar esse 100% meu aqui de Q0, tá? Então é todo o meu fármaco, ele vai estar no tempo zero ali no compartimento doador. Então, se eu substituo T igual a zero, ó, QD no tempo zero é Q0, então fica Q0 desse lado igual a zero mais uma constante. Então, essa constante aqui é justamente Q0. Então, a minha função, a partir desse valor aqui inicial que eu forneci para a minha equação, olha só, é um problema de valor inicial, a gente chama, né? Eu obtive aqui QD de T igual a Q0, que era a constante, menos KDAT. Então, eu tenho uma quantidade de fármaco que vai diminuir em função do tempo, e a taxa com que ele diminui é constante, é uma reta. Tá? Para o caso do compartimento receptor, o QA é o contrário. Ó. Aqui eu estou perdendo com uma taxa de KDA, então do outro lado aqui eu vou estar ganhando mais KDA. Mesma coisa, ó, dQA igual a KDA dt, passei para cá o dt. Integrando dos dois lados, veja que a gente vai obter, de uma forma bem parecida, QA de t igual a KDAT mais uma constante, bem parecido, só muda aqui o sinal. No tempo zero, o que eu tenho de fármaco no compartimento receptor? Zero. Aqui no solvente, eu tenho zero. No instante zero, não começou ainda o processo, então eu tenho zero fármaco. Isso aí você pode colocar em porcentagem, pode colocar em gramas, miligramas, unidades de massa, né, mols, você que sabe. Então, para esse valor inicial, ou seja, no tempo zero eu tenho quantidade de fármaco zero ali no compartimento receptor, substituindo isso na equação que eu encontrei, para a função QA, olha só, eu fico aqui zero desse lado, QA no tempo zero é zero, aqui dá zero porque tem um t igual a zero, então a constante é zero agora, então a minha função QA de t, a quantidade de fármaco no compartimento receptor em função do tempo, ela vai ser KDA que multiplica T. Beleza? Veja que eu resolvi o problema.
Encontrei QD, essa funçãozinha aqui, e QA, essa outra funçãozinha. Veja só, conservação de massa, uma coisa que é bem importante você verificar experimentalmente. Às vezes o pessoal faz só um dos lados, né? Só verifica o que foi liberado, mas e o que ficou, né? Aqui no caso, experimentalmente seria um pouquinho difícil, né? A gente fazer isso, mas você tem que sempre pensar estratégias para você quantificar. Veja só, o que restou no meu compartimento doador? Se eu somar o que restou lá com o que eu obtive lá no aceitador, fazendo uma pipetagem ali, eu tenho que ter sempre a soma, pelo menos idealmente, né, a gente pode ter algum tipo de perda no processo experimental, mas assim, idealmente, QD mais QA tem que ser sempre Q0. Experimentalmente, isso pode às vezes não ser verdade por algum motivo, mas idealmente, no mundo em que você não teria perdas ali no processo de pipetagem, que você não cometeu nenhum erro, é isso que aconteceria em todos os momentos. E aliás, isso também vale pro real, é porque a gente tem problemas, né, no experimento em si, né, na quantificação em si. Mas a soma do que saiu ali do compartimento doador com o que está ali em qualquer tempo T no compartimento receptor tem que ser sempre a quantidade inicial de fármaco. Tá? Nada se cria, né? Nada se perde. A gente tem a conservação de massa, uma lei básica aí da física. Tá? Então, se eu plotar QA, essa curva verde, uma reta que passa pela origem aqui, com essa função crescente no tempo, e QD, uma função decrescente, coloquei aqui, por exemplo, 100 miligramas, o meu Q0 poderia ser 100%, e uma taxa aqui que eu coloquei de 2 miligramas por hora, estou perdendo 2 miligramas por hora, tá? Então, 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu perdi, estou aqui com 92 aqui em 4 horas, e assim por diante. Estou perdendo o fármaco de um lado, no compartimento, no compartimento doador, está representado aqui em vermelho, e aqui no compartimento receptor estou ganhando. E veja, modelo de ordem zero chama ordem zero porque aqui o que eu tenho é um polinômio de ordem zero, vamos dizer assim, né? A taxa de variação do que eu perco aqui no compartimento doador para o compartimento receptor é uma constante, tá? É um polinômio aí de ordem zero, tá? E o que eu tenho como resultado, no final das contas, é que eu vou ter um comportamento linear, de fato, né? Que função que eu, derivando, eu obtenho uma constante. É uma função linear, tá? Uma função de primeiro grau. Beleza? Esse foi um modelo de ordem zero.